Capítulo 66 Recursos do Palácio Marcial. Neste momento, em frente a Lin Ming, uma chama brilhante explodiu. Talismã transmissor de som. Em um quarto de hora, chegar ao campo marcial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O Palácio Marcial deve distribuir recursos aos discípulos com base em sua classificação na guerra de classificação. Os recursos do Palácio Marcial. Com seu coração cheio de alegria, Lin Ming amarrou a longa lança nas costas e voou pela montanha o mais rápido que pôde. Embora ele estivesse se movendo em sua velocidade mais rápida, ele ainda estava 30% mais lento do que antes, porque ele estava carregando uma lança tão pesada nas costas. Antes, ele poderia ter saltado o caminho através dos galhos das árvores com impressionante força e agilidade, mas, no presente, ele só podia atravessar a grama grossa na altura do joelho, cada passo achatando a folhagem debaixo dele, enquanto ele carregava a lança sobre suas costas. Mas isso não conseguiu causar angústia a Lin Ming. Na verdade, ele estava ainda mais animado. Levar uma lança tão pesada também era uma forma de prática. Depois de um quarto de hora, Lin Ming chegou ao campo marcial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O instrutor Rongonzi já havia chegado lá muito antes, e a maioria dos 20 novos estudantes do Salão da Terra também chegaram. Ao ver Lin Ming chegar, Rongonzi levantou uma mão e jogou um pergaminho de jade para Lin Ming. Os detalhes dos recursos estão dentro. Olhe você mesmo. Sim, instrutor. Lin Ming despejou sua força da alma no pergaminho de jade. Dentro havia um mapa detalhado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, e as seções dos locais de recursos no Palácio Marcial foram delineadas em detalhes. Dentro do brilhante pergaminho de jade estavam matrizes de assassinatos usados por artistas marciais para cultivar. Eles eram o Salão do Soldado Dourado, Caminho do Boneco de Madeira, Cachoeira da Lagoa Glacial, Caverna de Lava, Encosta de Pedra, Túnel de Vento Violeta e Vale do Trovão. Estes 7 eram conhecidos como as 7 principais matrizes de assassinatos de ouro, madeira, água, fogo, terra, raio e vento. Essas 7 principais matrizes de assassinatos estavam constantemente em operação durante todo o ano, e elas consumiam uma enorme quantidade de pedras de verdadeira essência. Embora as matrizes de assassinatos estivessem constantemente ativadas, elas só poderiam permitir que 12 pessoas cultivassem juntas ao mesmo tempo. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha muitos discípulos, era impossível permitir que todos eles viessem como quisessem, então o único método para distribuir o tempo, era que os discípulos ganhassem por eles mesmos, lutando para subir na pedra de classificação. Os discípulos que não estavam na pedra da classificação não eram elegíveis para entrar, e o tempo atribuído seguia a classificação dos discípulos. De acordo com a classificação de Lin Ming, todos os meses ele poderia praticar em qualquer matriz de assassinato por 3 dias. Além desta prática de cultivo, Lin Ming também foi qualificado para entrar na biblioteca do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e selecionar um método de cultivo de grau humano de nível baixo e 2 manuais de habilidade marcial de grau humano de nível baixo. Lin Ming não poderia levar os pergaminhos de jade dos métodos de cultivo e de habilidades marciais para fora do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, mas ele poderia tirá-los da biblioteca e levá-los para sua residência para poder estudá-los em seu tempo. Habilidades marciais e métodos de cultivo, e também matrizes para cultivar, esses são os recursos mais valiosos que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios pode fornecer. As habilidades marciais podem aumentar a proeza e a versatilidade de combate de um artista marcial. O método de cultivo é fundamental para a arte marcial e ser capaz de praticar em uma matriz de assassinato pode acelerar o cultivo de um artista marcial e permitir que eles obtenham o dobro dos resultados com metade do esforço. Muitos discípulos vêm para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios por esses 3 recursos. Fora estes 3 recursos, o mais importante é o Manual do Método de Cultivo.
Mas, eu tenho os meridianos de combate das virtudes caóticas, então os métodos de cultivo que eles têm aqui não são importantes para mim. O que eu mais preciso agora é uma habilidade marcial e uma sala de cultivo. É uma pena que eu só possa praticar 3 dias por mês, não é tempo suficiente. Tenho que subir o mais rápido possível na pedra de classificação. Lin Ming gravou tudo o que ele precisava em sua mente, e retirou a força da alma do pergaminho de jade. Rongonzi disse, todos finalmente chegaram. Agora, todos vocês me sigam, vamos à biblioteca. A biblioteca do Palácio Marcial dos Sete Mistérios era um pavilhão que foi dividido em salas interiores e exteriores. Somente discípulos centrais poderiam acessar o pavilhão interior, o pavilhão exterior era para o resto dos discípulos. O pavilhão interno continha métodos de cultivo e manuais de habilidades secretos que foram deixados por mestres e sábios do Vale dos Sete Mistérios. Estes manuais e pergaminhos de jade não podiam ser entregues a terceiros, sob grande penalidade. Lin Ming só conseguia entrar no pavilhão exterior no momento. Embora os manuais de método de cultivo do pavilhão externo fossem um grau inferior ao pavilhão interno, eles tinham uma muito maior coleção e nível de variedade do que o pavilhão interno. No interior havia vários milhares de pergaminhos de jade que haviam sido coletadas e acumuladas pelos Vale dos Sete Mistérios ao longo de 600 anos. Ocasionalmente, um discípulo do Vale dos Sete Mistérios seria submetido a uma missão e, a caminho, entrariam em disputas com outros artistas marciais e matariam. Esses artistas marciais costumavam ter pergaminhos de jade com métodos de cultivo com eles. Embora esses pergaminhos de jade fossem inúteis para os discípulos do Vale dos Sete Mistérios, eles podiam vendê-los para a seita e isso aumentaria o número de pergaminhos de jade com métodos de cultivo que o Vale dos Sete Mistérios tinha. No entanto, esses métodos de cultivo não eram os métodos legítimos originais do Vale dos Sete Mistérios, portanto, eles os distribuiriam aos palácios marciais regionais para que os discípulos pudessem estudá-los. Mesmo assim, todos esses métodos de cultivo eram extremamente preciosos no reino da fortuna do céu. Dos 20 novos discípulos do Salão da Terra, muitos deles nunca praticaram um método de cultivo, então, uma vez que entraram neste pavilhão exterior e viram uma vasta coleção de opções para escolher, muitas pessoas ficaram ofegantes e corados com entusiasmo. Depois que Lin Ming chegou à biblioteca, entregou seu pergaminho de jade em suas mãos para o ajudante que guardava o pavilhão exterior. Não só esse pergaminho de jade contém a informação de distribuição de recursos, mas também era um registro dos dados e resultados de Lin Ming. O ancião administrador examinou o pergaminho de jade com a força da alma e depois disse a Lin Ming: "Você pode prosseguir. Você pode escolher um método de cultivo e 2 habilidades marciais. Você pode trazer os 3 pergaminhos de jade para fora da biblioteca, mas eles não podem deixar o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Além disso, se houver muitas pessoas que desejam um pergaminho de jade, você precisará reservar uma consulta, e o período de tempo que você pode estudar é baseado em sua classificação na pedra de classificação." Era muito difícil e problemático duplicar um pergaminho de jade de método de cultivo, portanto, cada cópia era rara e única. Alguns métodos de cultivo eram muito mais populares e cobiçados do que outros, e se muitos outros discípulos optem por estudar aquele específico, haveria um conflito de tempo e recursos. Para organizar o tempo de reserva, isso dependeria da própria classificação. Desta forma, os discípulos de baixa classificação muitas vezes não escolheriam um método de cultivo bem conhecido ou proeminente, caso contrário, eles não teriam muitas oportunidades para estudá-lo. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios é realmente onde a força suprema reina. Aqui, a classificação é tudo o que importa. Lin Ming suspirou com pesar e entrou na biblioteca. Neste momento, havia muitos discípulos reunidos na biblioteca, mas nenhum deles estava fazendo nem mesmo um leve som.
Se alguém escutasse com atenção, eles podiam ouvir que esses discípulos estavam segurando a respiração pelo espaço de tempo da metade de uma vara de incenso, pois estudavam de maneira clara os métodos de cultivo nos pergaminhos de jade. Tantos mestres, Lin Ming respirou levemente. O palácio marcial dos 7 mistérios era realmente um antro de tigres agachados e dragões escondidos. Julian era um talento de primeira linha que se classificava entre os melhores da cidade da Amora Verde, mas aqui no Palácio Marcial dos 7 Mistérios, ele só conseguiu estar entre os 30 melhores. Rongonzi disse, comece a escolher. Não fique ansioso, há muito tempo. Faça sua escolha com sabedoria. Os pergaminhos de jade de habilidades e métodos de cultivo que não possuem marcas são os mais básicos. Aqueles com marcas neles têm uma nota. As marcas vermelhas são de grau humano de nível baixo e as marcas roxas são de grau humano de nível médio. Perto de cada pergaminho de jade há um registro que mostra quantas pessoas escolheram aquele. Se a sua classificação for muito baixa, sugiro que você não escolha um que seja muito solicitado, caso contrário, uma vez que o tempo é atribuído de acordo com a sua classificação, você pode não ter muita oportunidade de estudá-lo. De acordo com os regulamentos do Palácio Marcial, entre as fileiras de 100 a 200, eles só podiam escolher um manual de método de cultivo de nível baixo. A classificação de Lin Ming era relativamente alto, então ele poderia escolher um método de cultivo popular. No entanto, nem sequer mencionando métodos de cultivo de grau humano de nível baixo, mesmo que fosse um método de cultivo grau humano de nível alto, Lin Ming ficaria completamente desinteressado nele. Mas, ele ainda tinha que aparecer como se quisesse um. Então ele começou a procurar em torno de todas as prateleiras. Perto de cada método de cultivo era um rótulo que era feito de papel símbolo que tinha os nomes dos discípulos que escolheram esse método de cultivo. Os métodos populares de cultivo geralmente tinham 4 ou 5 nomes, mas os menos populares muitas vezes não tinham nenhum nome. A lacuna entre vários métodos de cultivo de grau humano de nível baixo era muito grande, assim os discípulos que estavam acima da classificação 100 aprenderiam métodos de cultivo muito superiores aos que estão abaixo deles. Lin Ming procurou um pouco, e de repente se moveu quando viu o nome de Zhang Kang. Arte fantasma. Eu acho que este é o método de cultivo que Zhang Kang cultiva. Assim que Lin Ming olhou para o rótulo, ficou surpreso ao ver 7 nomes escritos. Este método de cultivo era verdadeiramente bem-vindo por todos. Lin Ming afundou sua força da alma no pergaminho de jade e viu a visão geral desse método de cultivo em sua mente. A arte fantasma. Ofensiva pesada, defesa leve. A densidade e pureza da verdadeira essência do cultivador seria extremamente alta, eles poderiam até comparar com um artista marcial uma etapa completa acima. Este é realmente um dos melhores e mais destacados métodos de cultivo grau humano de nível baixo de seus pares, não é muito longe de ser um método de cultivo de grau humano de nível médio. No entanto, este método de cultivo não é fácil de praticar, e aqueles que alcançam o estágio de grande sucesso são muito poucos, então seja prudente em sua escolha. Considerando esta visão geral e lendo que era muito difícil, então tinha que praticá-lo com cautela, Lin Ming apenas sorriu. Todos os que estavam no salão da terra acima da classificação 100 eram talentos. Quanto mais difícil dizia que era cultivar, mais esses gênios corajosos e arrogantes o desejariam. Este método de cultivo também era um dos melhores dentro de sua classificação, como eles não poderiam querer. Mas certamente, nesse método de cultivo, Lin Ming não teve interesse. Ele continuou a olhar ao redor, e estava se preparando para escolher casualmente, mas seus passos pararam enquanto ele vagava perto de uma estante de livros em um canto. Arte da lança.